Bom, bom, Olha isso. gente. Alguém aí com o microfone aberto. Mas vamos lá. A intenção dessa reunião, dessa live, né, é justamente trazer informação para vocês sobre como atuar, né, em situações de catástrofes, em situações mesmo de traumas, grandes traumas, situações momentâneas onde isso acontece, né? E por quê? Porque isso vai acontecer cada vez mais, não tem jeito, né? Né? E aquilo que a gente, de alguma forma, tá trazendo aqui é fruto de uma experiência, né? Esse protocolo que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou dar ferramenta para vocês todos, né? Foi algo que a gente testou, que a gente sabe que funciona, tá? E eu acho que eu tive a oportunidade de estar trabalhando aí com essas situações de desastre, né? Que não é uma coisa que a gente consegue muito, né? Mas quando você vira, às vezes, referência, isso acontece com alguma frequência, né? Só um instantinho, gente. Né? E o que eu quero trazer para vocês é justamente aquilo que eu vivi, né? Há alguns anos atrás, eu estava até em Portugal dando um curso sobre estresse pós-traumático. Eu estava onde? Estava em Porto. Tinha dado um curso em Lisboa e estava em Porto. Papai, a Kyla não é porquinho. E o pessoal me ligou Porquinho mora lá no... de Mariana porque tinha tido aquele desastre, aquela situação apavorosa onde a barragem estourou, né? E que eles queriam que eu prestasse atenção aos meninos, né? As crianças. A gente tinha 400 crianças que foram expostas ao barro, ao cheiro, à lama e que viveram uma situação de sobrevivência, né? Eu estava em Portugal e falei que impossível, eu só vou Acho que estar aí vai para um lugar em mais Minas evoluído. Gerais, em Belo Lá nesse lugar ele Horizonte, encontra a cura e depois ele volta para a mesma família. daqui a 5 dias, né? E eles toparam me esperar. Eu achei que foi uma coisa super legal que eles fizeram, porque eu acho que eu já tinha instrumentos para fazer isso. E uma das coisas que eu tinha feito, né? Eu tenho um projeto social que a gente trabalha com crianças que passaram por algum trauma, né? E a gente tinha feito uma pesquisa lá de submeter as crianças, né? Que trabalham no projeto a uma oraçãozinha de coerência cardíaca, de cardio mind, né? Em duas turmas. Em uma turma a gente fez a oração e na outra turma a gente não fez a oração, né? E de 3 em 3 meses a gente fazia a reavaliação dessas crianças. E no final de um ano que a gente fez esse processo, né, a gente viu que a gente tinha conseguido, né, fazer o que a gente chama de prevenção de 70% dos traumas das crianças. Olha que coisa bacana, né? Todas as crianças que foram submetidas a essa situação aprenderam a ler. Todas as crianças que passaram por isso, elas foram para a melhor escola da região. E na outra turma, houve uma prevenção de trauma de parece que de 15%. Como eu acho que era uma sala do lado da outra, né, é quase que isso acontece por contaminação, né? Aquilo que a gente faz numa sala acaba indo para outra sala também, né?
a gente tinha uma ferramenta pronta para trabalhar com essas crianças. E a gente já sabia, né, que aquilo que a gente ia fazer funcionar, né? E eu acho que foi a melhor coisa que eles fizeram, tá? Quando a gente chegou lá, né, você pensa 400 crianças numa escola, né? E uma coisa que as crianças falavam muito dos desastres com as barragens de Minas Gerais era o cheiro, né, e o barulho, que era muito intenso, né? A gente estava lá uma semana depois que caiu uma chuva muito forte e a escola tinha um telhado de zinco, né? E automaticamente fez um barulhão muito forte. Todas as crianças saíram da sala, foi uma confusão. Para a gente pegar 400 crianças e adolescentes e colocar numa sala de novo, foi quase missão impossível, né? E o que que a gente fez? Continuamos esse protocolo que eu vou estar ensinando para vocês hoje. No final de 30 dias, caiu a mesma chuva e todas as crianças ficaram na sala, né? Isso é importante que a gente entenda. Então, a gente está falando de uma coisa que a gente já testou, que a gente sabe que funciona, né? E que é o que a gente quer que a gente faça inicialmente como prevenção de trauma para essas crianças, para essas pessoas que estão passando por essa dificuldade, tá? E a gente sabe hoje que o principal a se fazer nesse momento, né, é uma intervenção feita, né, logo após o evento, né? A gente pode fazer uma intervenção após 45 dias do evento passado, que a gente vai ter, né, um resultado muito bacana terapêutico, tá? Que é o que eu vou estar compartilhando para vocês agora, tá? Eu estou ao vivo no Instagram também. As pessoas que estão no Instagram, né, no meu History tem um link para vir para o Zoom, que eu vou compartilhar agora com eles a minha experiência e com algum um PowerPoint, que eu acho que é legal que vocês acompanhem, tá bom? Bom, vamos, deixa eu compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa seguir, tá? Algumas pessoas que viram a aula da semana passada, né, junto com o pessoal da terapia do esquema, ou junto comigo, tá? Algumas coisas são parecidas, mas no final a gente vai ter um protocolo diferente, uma coisa que eu nunca ensinei para vocês. Pela primeira vez eu vou ensinar. Aliás, ensinei para o pessoal lá da terapia de esquema, né? Mas eu nunca falei sobre isso aqui com vocês, ok? Prevenção de traumas emocionais. O que eu acho importante que vocês entendam, tá? É, ninguém escolhe ter um trauma, né? O trauma é o momento em que a vida nos joga em uma situação de desproteção, de desamparo, especialmente numa situação de sobrevivência. E quando nós entramos nesse momento onde existe a desproteção, o desamparo, a sobrevivência, nós de alguma forma, acionamos o que há de mais evoluído e o que há de mais primitivo dentro de nós, né? E é justamente o acionamento do que há de mais evoluído e do que há de mais primitivo dentro de nós é que vai fazer o estresse pós-traumático, né? É que vai fazer, né, com que essa experiência, de alguma forma, fique para sempre, né? É importante que vocês entendam isso. Diante de uma situação traumática, tá? O nosso corpo, ele aciona, né, alguns mecanismos de sobrevivência.
tá? Que a gente chama de resposta de emergência. Diante de uma situação de dor, né, de risco, né, o que a gente aciona? A gente aciona uma resposta de sobrevivência. A resposta que todo mundo fala, que todo mundo conhece, é a resposta do Cannon, né? O Cannon fala que diante de uma situação de perigo, como resposta de coping, de sobrevivência, a gente aciona fugir, lutar ou congelar. Mas nós somos humanos, nós somos animais um pouquinho diferenciados dos outros mamíferos que são mais evoluídos. Por quê? Porque nós formamos memórias. E memórias que são autobiográficas, o que nos faz muito, muito, muito diferente, né, de tudo aquilo que, de alguma forma, os outros animais passam. Diante de uma situação de perigo, de sobrevivência, a gente tenta usar o córtex órbito-frontal direito, né? Que é o nosso córtex comparativo. Isso em microsegundos. Se isso não funciona, eu tento engajamento social. O que é engajamento social? Isso é de mamífero. Quem tem cachorro, quem tem gato, sabe disso. Se o cachorro faz alguma coisa errada e você xinga ele vem te bajular, ele balança o rabinho, ele pula em você, né? Por quê? Porque ele tenta te fazer o engajamento social. O cachorro faz isso. Aí você fica muito bravo com ele assim, ele vai para um cantinho e fica quieto, aí ele congela, tá? A gente engaja socialmente. Se isso não funcionar, tá? A gente foge ou luta. Se isso não funcionar, a gente congela, tá? E o que aciona isso? Por que eu aciono o córtex orbitofrontal? Por que eu vou direto para o congelamento? Por que eu vou direto para a fuga ou luta? Por que eu faço engajamento social? Quem faz a leitura disso e quem faz com que eu acione isso? Uma coisa muito diferente para todos vocês, que se chama engajamento social e nosso sistema nervoso autônomo, tá? É, Até então, a gente trabalha só com a ideia de que nós teríamos uma cognição funcional, né? Que todo pensar, de alguma forma, é o que faz o acionamento das nossas respostas, e não é. Existe um outro código dentro de nós, existe uma outra linguagem dentro de nós, que ela é mediada pelo nosso sistema nervoso autônomo, né? E isso quer dizer o quê, né? E quem escolhe o que eu vou fazer diante de uma situação de sobrevivência é meu feedback corporal, é aquilo que o meu corpo sente. Aí nós vamos entrar com um conceito muito, muito interessante, tá? Que é o conceito, tá? De neurocepção, né? Primeira vez que eu vi, né, o Borges falando disso, eu falei, caramba, esse cara é muito especial, tá? Muita gente chama neurocepção de intuição, né? E não é, né? Aquilo que, de alguma forma, é o que a gente chama de linguagem do nosso sistema nervoso autônomo, é a neurocepção. É aquilo que eu percebo além do que eu acho que eu percebo, né? É aquilo que o meu corpo percebe e manda para o meu cérebro, né? E isso tem um nome, que é neurocepção, que é a minha percepção. É ele que me dá a sensação de segurança e ele que me permite também saber o que há de perigo, o que eu tenho que acionar. Porque pensa o seguinte, tá? Vou dar o exemplo de novo do carro, que eu acho o exemplo fantástico. Estou dirigindo o carro, chovendo a 60 por hora, não estou correndo, tá? Entro numa curva, chão molhado, olho na curva. No que eu entro na curva, o meu carro derrapa e vai direto para um barranco. Eu frear, não adianta. Nessa hora eu congelo. A vida passa na minha frente em microsegundos, tá? O que eu faço? Eu tento pensar, eu tento engajamento social lá com o Barranquinho. Barranquinho, não me machuque, somos amigos. Ou eu fujo ou luto.
Tem alguém com o microfone aberto aí, gente? Por favor, fechem. Né? Ou eu endureço todo, congelo e assim eu tenho uma chance de sobrevivência. E eu vou direto para o congelamento. Eu não penso, eu não faço nada. Quem define isso? É o meu feedback corporal. Né? O que eu quero que vocês saibam, isso é muito importante, é que isso tem um preço a se pagar. E o preço disso é, quanto mais eu congelo e quanto mais eu uso esse feedback corporal, mais trauma eu faço. Vocês vão entender isso daqui a pouco. O trauma, ele faz memórias, né, em partes do cérebro responsáveis pela memória lembrada, pela nossa cognição, tá? E também ele faz memórias naquilo que a gente chama de memórias sentidas ou memórias procedimentais, né? O que é uma memória procedimental? Né? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é o que a gente chama de gatilho traumático, né? Se eu fui assaltado por alguém de boné branco, estou andando na rua e vejo alguém de boné branco, aquilo aciona em mim uma sensação de perigo, como se alguma coisa fosse acontecer a qualquer momento, né? E mesmo que eu saiba que aquela pessoa não vai me assaltar, né? Por quê? Porque eu condicionei uma resposta e aquilo virou uma memória de procedimento. Uma memória de procedimento é como dirigir. Vocês pensam para dirigir ou vocês dirigem? Vocês já dirigiram pensando? Né? Vocês pensam para escrever ou vocês escrevem automaticamente? Por quê? São memórias procedimentais. E quando você tem um trauma, você faz uma memoriazinha procedimental, né? Que a gente chama de gatilho traumático. A gente vai explicar para vocês daqui a pouco como é que isso funciona. No momento em que a gente aciona os mecanismos mais primitivos de sobrevivência, especialmente quando nós temos o congelamento, né, nós fazemos uma memória procedimental, né? Nas estruturas mais primitivas do nosso cérebro, chamada amígdala hipocampal. Se o nosso cérebro fosse como uma mão, tá? A nossa amígdala hipocampal ficaria aqui, olha, na pontinha da minha unha. E aqui seria o pré-frontal, que é a minha parte avaliadora, é onde a gente faz terapias mais cognitivas, tá? E a gente sabe hoje que o trauma faz memórias nessas pequenas amígdalazinhas, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que isso funciona. E é uma coisa importante, para haver trauma tem que ter havido algum nível de congelamento, tá? Eu tenho que acionar essa resposta que essa resposta de sobrevivência, né? E nessa resposta de sobrevivência, eu tenho que ter havido algum nível de congelamento. Quanto maior o trauma, maior. Quanto maior o congelamento, maior o trauma e mais difícil é para trabalhá-lo, né? O congelamento, um momento. Vocês já bateram um carro? E já perceberam que vocês batem um carro em câmera lenta? Aqueles microsegundos parecem 2 minutos. Eu falo que o trauma são segundos eternos, eles não terminam nunca. Naquele momento onde você entra em câmera lenta, onde a vida passa na sua frente, você está congelado. E nesse momento em que você congela, você faz um pacto. E esse pacto se chama memória procedimental, né? E mais, como trabalhar com essas memórias se a única coisa que a gente tem são palavras? Vamos pensar o trauma agora dentro do esquema do Porges, tá? O Porges é um neurocientista americano muito bacana, né? E quando eu conheci o trabalho do Porges, isso foi em 2000, 98, não sei, né? Era apenas uma proposta de uma ideia científica que eu achava muito interessante, né? Quem falava para isso.
para mim sobre isso. Falava, nossa, tem um cara lá na Flórida falando do nervo vago ter três estruturas, mas ele não tem uma proposta científica, ele não conseguiu ainda provar isso. E hoje, onde você vai, só se fala em teoria polivagal, né? Até eu dou um curso de T-vagal que usa da teoria polivagal, que é uma ideia muito bacana do Porges, né? O que o Porges sacou? Nós temos um sistema nervoso autônomo, que regula as nossas emoções, nossa relação com o mundo, tá? Se eu quero fazer um exercício físico, eu tenho que acionar o simpático. Por quê? Eu preciso de mais batimento cardíaco, de mais respiração, de mais sangue, né? Se eu quero descansar depois do exercício, dormir, eu preciso acionar o parasimpático. O que o Porges sacou de uma forma maravilhosa? Tá? A gente não é só o nosso parasimpático ou o nosso simpático. Nós temos um momento em que uma sensação, que uma coisa regula a outra, né? E que ele chamou do estado vago ventral, especialmente de mamífero, né? Que é uma coisa muito bacana, né? E quando nós estamos no estado aqui pessoal, né, funcional, todos vocês estão aí, talvez no vago ventral, me escutando, né? Tentando. O Sérgio mandou uma foto do pós aqui, o Sérgio. Engraçado, porque eu tenho o pós, quando eu conheci, ele era mais novo que isso. Eu tô rindo que por causa disso. Que é uma pessoa que está aí na aula com a gente. Tá? É, deixa eu só botar umas pessoas para dentro. Bastante. Deixa eu ver se tem mais gente. Acho que não. Tá? Se eu estou aqui assistindo essa aula, nós estamos no vago ventral, nós estamos no flow. Né? Nós estamos no nosso funcionamento máximo. Tá? Isso é muito legal. Tá? Não existe perigo nenhum. Né? Se não existe perigo nenhum, nós estamos todos funcionais. Né? Se eu quero fazer uma ginástica, eu aciono o simpático mamífero. Se eu quero descansar, eu aciono o parasimpático. Eu tenho um evento de sobrevivência. Eu tenho um evento onde existe perigo de vida, onde eu estou numa situação meio encalacrada. No que eu pensei, no que eu usei o meu córtex órbito frontal direito para avaliar se eu tenho uma saída, ali eu já tenho um pequeno congelamento. Pequeno. A meia hora. Se eu tento Eu preciso do engajamento social, alguém está de microfone aberto aí, gente, por favor, fecha. No que eu tento engajamento social, eu também já tenho um nível de congelamento. Quando eu entro no luta ou fuga, aí eu tenho muito congelamento. Né? Se lutar ou fugir, nessa hora que homem mata homem, tá? Que eu aciono meu sistema simpático, né, de sobrevivência máxima. Pode entrar, por favor. Se isso não funciona, É um prazer né? conhecer. Só um instantinho, gente. Deixa eu Sou só responsável pela equipe de gente. Obrigado. E muito obrigado por me receber. ativar o mudo aqui, senão a gente não consegue ver. Vamos lá. Se lutar ou fugir não funciona, o que eu vou acionar? Aí eu vou acionar o congelamento, que há de mais primitivo dentro de nós. Tá? O congelamento é quando eu piso no acelerador no máximo e no freio no máximo. Se eu tiver uma chance, eu tiro o pé do freio, saio correndo e fujo. Se eu não tiver, eu tiro o pé do acelerador e eu freio mais, eu endorfino e morro sem dor. E quanto mais eu congelo, menos o meu abusador se torna agressivo. Isso aqui é uma estrutura de proteção. Só que quanto mais eu congelo, mais trauma eu faço. Aqui eu faço o pacto, que tem que ser desfeito. Ali eu faço o que a gente chama de uma injunção, uma decisão que vai me marcar
às vezes para o resto da minha vida. E para complicar mais um pouquinho, tá? Quando eu tenho corpo, uma parte muito importante do meu cérebro, chamado hipocampo, que ela é responsável, junto com o meu lobo temporal, o hipocampo fica assim depois da amígdala, e aqui que vai as informações todas para o cérebro. E ela é responsável por aquilo que a gente chama de uma memória é, lembrada, de uma memória que eu tenho de algumas coisas, né? Tudo passa pelo hipocampo, ele faz essa formação, tá? E quando o hipocampo vê que eu tive um momento de sobrevivência, o que que ele faz? Ele cria um neurônio step, um neurôniozinho lá no hipocampo, para eu acionar mais rapidamente uma resposta de sobrevivência. Olha que coisa. Isso quer dizer o quê? Quanto mais traumas eu tenho, mais traumas eu terei. Se esse neurôniozinho não é acionado, essa memória vai se apagar. Mas por que que ele é acionado? Porque nós temos um fenômeno chamado kindling. E essa memória não se apaga pela presença excessiva de medo, ansiedade e dor, tá? O que faz uma memória de longuíssima duração é a presença de medo, ansiedade e dor. Eu acho que aquilo que muitas vezes o Levine chama de resíduos do trauma são medo, ansiedade e dor, que vão ali de alguma forma permanecer no seu corpo por 45 dias, perpetuando essa memória traumática. O trauma é uma memória de longuíssima duração que não se apaga com o tempo. Nós temos 50 contos, mas passa tem 3. Atenção, nós temos microfones abertos. Por favor. Só um instantinho, gente. Deixa eu só fechar alguns microfones por aí. Foi fechado. Alguma pergunta que vocês gostariam de me fazer sobre o que eu falei até agora? Podemos continuar, então? Está tão complicado que ninguém Uma dúvida, tá fala. me ouvindo? Então, nesse caso, é uma memória negativa, né, o trauma. Agora, quando a gente tem uma memória que é afetiva, uma parte da nossa infância que a gente lembra claramente e que não foi acionada por medo e dor, em qual campo seria isso? Eu fiquei um pouco confusa. A sua pergunta é ótima, tá? A gente lembra das coisas por duas razões: por medo, raiva e dor ou por amor, tá? Se você quer que alguma memória se torne para sempre, seja afetiva, né? A gente é capaz de lembrar dos nossos professores mais amorosos, né? Por isso que eu falo que, que o terapeuta, quanto mais amoroso, amoroso não é falar te amo, né? Quanto mais o cliente sente que ele tem uma importância para você, mais as suas intervenções se tornam mais claras, né? A ocitocina, que é o hormônio do amor, ela também promove memórias de longuíssima duração. Você não é capaz de lembrar aquilo que você almoçou há 3 semanas atrás, mesmo numa terça-feira. Mas é capaz de lembrar aquilo que você viveu há 30 anos com detalhes, se for traumático. Ou há 20 anos com detalhes, se for amoroso, né? Essa é a diferença, né? Sua pergunta é fantástica, né? A gente lembra por amor, né? Obrigada. De nada, né? E aí a gente cai naquilo que a gente tem conversado muito ultimamente, né? Que são nas intervenções quimicamente inteligentes, né? São as intervenções que fazem uma memória positiva ficar para sempre também, tá? E é importantíssimo, né, que um terapeuta de trauma acolha. Tá, então, meu áudio sumiu, não sei se é de todo mundo, eu não tô Tá sem conseguindo te som. ouvir. Ele ficou sem som. Aqui também.
Tá sem som, Gastão, a gente não consegue te ouvir. Sem som aqui também. Será que ele está escutando a gente? Eu já coloquei no Agora vocês chat. estão me escutando? Hã? Voltou. Voltou? Voltou, voltou. Hã? Eu já coloquei também. Vamos lá, então. Posso prosseguir aqui, então? Deixa eu Posso compartilhar. fazer uma pergunta? Pode, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, você? Gastão, quando eu estou em luta ou fuga, há um nível de congelamento. Pode haver um nível de congelamento também. Pequeno. E eu posso fazer uma associação, assim, se eu estou em luta ou fuga e um pequeno congelamento é um pequeno trauma. E aí, quando eu entro num congelamento maior, um maior trauma. É Exatamente. isso? Exatamente. Tá? Quanto mais eu aciono o que há de mais primitivo em mim, mais eu faço o que a gente chama de pacto de congelamento. Maior é o trauma. E mais ferramentas sensoriais eu tenho que usar. É aquilo que eu falo para vocês. Eu acho que até o pessoal hoje soltou um vídeo muito legal de que um bom terapeuta de trauma ele tem que ter várias ferramentas, né? Se você só tem um martelo pela vida, você vai bater muitas coisas pela vida, né? Por exemplo, se eu tenho um trauma antes dos 3 anos de idade, eu tenho que usar o corpo, eu tenho que usar o cardio-mind, ou o T-vagal, ou uma experiência somática, eu tenho que usar alguma coisa que vai, de alguma forma, trabalhar aquele trauma. Cognição não tem a menor importância, né? Então, vocês entenderem isso, quer dizer, o que faz um trauma é o nível de congelamento, isso vai definir a ferramenta que você vai usar. Tá? E eu tenho, assim, na minha prática, milhões de ferramentas, né? Quem faz terapia comigo sabe, quer dizer, qual que é a maluquice de hoje? Não é a maluquice de hoje, é a ferramenta adequada porque eu vou usar para aquele trauma específico, né? A gente usa múltiplas ferramentas, né? Por isso a ideia Não existe uma técnica perfeita, existe um bom terapeuta com muitas ferramentas, né? A grande questão é essa. Eu ia perguntar, Simone. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Está sendo uma honra estar aqui hoje com você, Gastão. Eu já sigo você há muitos e muitos anos e eu estou bem emocionada. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu posso falar, dizer, se eu estiver errada, por favor, me corrija, que este congelamento ele pode causar uma dissociação nesse paciente, nessa pessoa? Maior o congelamento, maior a dissociação. Ah, Entendeu? O que é uma dissociação, né? A dissociação é a defesa primária do trauma. Quando eu vivo um trauma, para eu sobreviver à ansiedade do trauma, a única resposta que eu posso ter é separar o que eu sinto da cena. Isso aqui é fogo, isso aqui é gasolina. Um terapeuta menos experiente, o que ele vai fazer? Ele vai romper isso aqui. Quando você rompe, você faz aqui um incêndio completo, que é uma abreação, né? E hoje a gente tem técnicas e que a gente consegue avaliar, inclusive, a possibilidade de abreação, né? E toda vez que você faz uma abreação, uma resposta muito forte, você está aumentando o potencial do trauma, né? Que é o que eu vou falar aqui agora para vocês, tá bom? é, Pode falar. e isso pode então causar a luta e fuga dessa pessoa? Não. Não, tá. Vou explicar agora, você vai entender, tá? Presta atenção aqui. Isso aqui é o espiral do trauma. Isso que acontece numa pessoa quando ela tem trauma. Por que que o trauma ele prevalece para sempre? Tá? Aqui em cima, perto da onde está meu rostinho aqui, ó, tem o vago ventral, que é a pessoa antes de ter o trauma. Tá? Existe um evento de sobrevivência, ela vem para o simpático. Acionamento de resposta de sobrevivência. Aqui eu já produzo noradrenalina. Tá? Que é o nosso hormônio que faz a memória se perpetuar para sempre. Aqui eu tenho um nível pequeno de congelamento. Tá? Aí eu tenho
uma formação de memória procedimental. A luta ou fuga não funcionou, o que que eu faço? Eu congelo. Ali eu faço o pacto do congelamento, ali eu faço o colapso, ali eu faço a memória procedimental, tá? E quanto mais noradrenalina eu faço, mais eu reforço o gatilho traumático, tá? O meu cérebro vê que isso é uma memória de sobrevivência, o que que ele faz? Ele cria um neurônio STEP, para que eu possa dar uma resposta mais rápida de sobrevivência. Não existem tempestades que duram para sempre. Não existem tsunamis que duram para sempre. Tá? 45 dias depois, né, o fogo acaba, a tempestade acaba. Né? Mas a memória fica. É como se o fogo apagasse e a brasa fica ali. Tá? O que que é o kindling? O kindling é o reacionamento dessa memória. Fui assaltado por alguém de boné branco, vi alguém de boné branco, mesmo eu sabendo que aquela pessoa não vai me assaltar, eu aciono luta ou fuga, que é o que você está falando, tá? Eu aciono congelamento. E toda vez que eu aciono isso, eu estou acionando noradrenalina, eu estou potencializando a memória traumática, tá? E eu vou o quê? Eu vou para o simpático, eu perco o acionamento, eu fico acionado no passado, eu perco a minha corregulação, eu fico com o passado invadindo o presente 26 horas. Tá? E eu aumento a produção de noradrenalina, que eu potencializo o trauma e fica numa espiral que não fecha. Se eu quero trabalhar um trauma em termos de prevenção, onde que eu tenho que atuar? No primeiro momento, na primeira produção de noradrenalina. Eu tenho que ter uma técnica que vai fazer a desativação disso. Tá? Nós temos estudos comprovados, nós temos experiências comprovadas. O próprio fato da gente trabalhar com grandes desastres e ter 70% de prevenção de trauma nos faz isso, que se eu faço a intervenção tirando noradrenalina até 45 dias posterior ao acontecido, eu faço com que essa memória não se forme como uma memória traumática. Ela não vai ficar para sempre. Presta atenção aqui. Isso aqui eu peguei numa obra do Van der Kolk, tá? Que ele fala o seguinte: o que que é um cérebro traumatizado? Na parte de cima, você tem um PET scan do cérebro, por cima e de lado. Tá? Você vê que aqui por trás, na parte occipital, muito amarelado, né? Nosso cérebro é muito visual, então o occipital ele é muito acionado. E a parte pré-frontal, que é aqui da frente, percebe? É um cérebro em funcionamento normal. Quando eu aciono o medo, quando eu aciono o trauma, olha como só existe ativação do sistema límbico. É só a amígdala hipocampal. Ali eu funciono como um animal. Ali eu estou congelado. Qualquer intervenção que eu fizer com a pessoa, eu falo assim, calma, tranquilidade. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque ela não me escuta. Né? Existe só o acionamento desses pontinhos azuis que estão aqui do lado, que são as nossas amígdalas hipocampais. O trauma pede intervenções além das palavras. Essa aqui é a nossa amígdalazinha hipocampal. Tá? Essa que forma a memória. Toda experiência que eu passo, isso que vocês estão me escutando agora, está passando por ela. É o nosso centro identificador de perigo. Tá? Qualquer informação entra pela estrutura pelo núcleo lateral, vai para a estrutura basolateral. Tá? Aqui ela é avaliada, essa estrutura tem memória. E quando eu tenho uma informação muito importante, né, para sobrevivência, eu faço uma memória aqui, que vai até o núcleo central. Se não tem nenhum problema, o pensamento vira pensamento. Agora, se não tem, existe a resposta. Ou eu aciono o medo, a ansiedade, ou eu aciono um pânico, ou aciono uma fobia, ou aciono uma compulsão, ou aciono uma dor intratável. Tá? Eu tenho que fazer a intervenção aqui do lado antes que essa memória se forme. E como é que eu faço isso? Aí nós vamos entrar com um conceito novo. Intervenção quimicamente inteligente.
A psicoterapia sai apenas da área das palavras e começa a partir de fabricação de neurohormônios. Eu tenho que levar algum neurohormônio que vai regular essa estrutura e fazer com que não acione mais perigo. Como? Vamos lá. Isso aqui é uma coisa muito legal. As pessoas me mandam muita informação, né? Os que elas leem, elas me mandam, né? Podem continuar mandando, que eu acho ótimo. E eu recebi essa maravilha. Um trabalho científico de uma turma americana. Outro dia eu estava com ele no meu computador. Falei, nossa, quanto tempo que eu não via isso, né? Falando de um conceito de janelas de reconsolidação de memórias. Que eles acreditavam que intervenções medicamentosas, horas posteriores a um trauma, fariam com que essa memória não se formasse, né? E essa medicação era uma medicação que combatia a noradrenalina, era um ansiolítico, né? Eu falei, cara, se os caras fazem isso com medicação, eu tenho ferramenta para fazer isso com o próprio corpo, com uma intervenção quimicamente inteligente que vai levar o neurohormônio que eu preciso e que vai, de alguma forma, fazer o mesmo efeito de um ansiolítico. E comecei a perceber que intervenções feitas após o trauma, evitando os efeitos da noradrenalina e da endorfina que provoca o congelamento, faz com que o cérebro não forme aquela memória como traumática. Aí nós fomos estudando uma coisa muito interessante. Qual era a janela que eu tinha de atuação? Até quando eu poderia fazer intervenção e essa intervenção ser uma intervenção funcional, né? E fomos estudando, fomos fazendo. Eu tenho a vantagem de ter um projeto social. E esse projeto social, ele me dá vantagens. Por quê? Porque eu testo. Eu consigo acompanhar uma pessoa 15 anos após trabalhar um trauma. Eu sei o que funciona e o que não funciona, tá? O que a gente descobriu? Que 45 dias após o trauma, desativando os sentimentos que geram noradrenalina, isso é medo, raiva, desproteção, nós fazemos a prevenção de traumas emocionais. Olha que barato isso. Olha que bacana. E foi justamente isso que eu uso nos grandes colapsos. E é justamente isso que eu uso quando eu sou chamado para intervir em grandes situações, né? E vou te falar, a resposta é maravilhosa, tá? O segredo é, quanto mais rápida a intervenção, de preferência horas depois do evento, maior a normatização do evento negativo, né? Por quê? Porque eu desativo a noradrenalina, que impede que se forme como trauma. Cara, olha o que eu estou falando para vocês. Todos vocês já passaram por um trauma na vida. Não tem jeito da gente passar pela vida sem ser traumatizado. Se não fomos traumatizados por situações reais, né? Nós somos traumatizados quando passam na televisão horas e horas de inundação no Rio Grande do Sul. Não tem como ver aquilo sem se sentir contaminado. Nós somos humanos, nós temos empatia, não tem como a gente não se colocar no lugar do outro, não congelar. Isso é o trauma vicariante, né? E o segredo é, logo após aquilo, a gente fazer uma intervenção. Essa é a grande diferença que a gente pode estar fazendo para as pessoas na vida, né? Eu vou atuar no segundo passo ali, ó, na produção de noradrenalina, quando o corpo começa em ativação simpática. Quando a gente passa por um trauma, por uma situação, nós não ficamos um tempão, tá? Pensando, né, que aquilo vai acontecer novamente. Eu bato o carro, fico sonhando com bater carro, né? Eu vou achar que eu saio de carro e lembro que vou bater carro, né? Ou se eu sou assaltado, eu vou achar que as pessoas vão me assaltar de novo. Isso fica 45 dias. São esses 45 dias acionando noradrenalina que faz o trauma. Se eu retiro isso, eu não faço porque essa memória se torna traumática. Eu faço prevenção. E é isso que a gente vai ter que fazer com as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, né? É isso que a gente tem que fazer com eles, nesse sentido que a gente precisa.
Deixa eu interromper um pouquinho aqui. Quer fazer uma pergunta, Suzana? Boa noite, Gastão. Boa noite, pessoal. Eu queria tirar uma dúvida em relação a essa pesquisa que tu falou ali dos ansiolíticos, porque aqui, eu tô falando aqui de Porto Alegre, acho que até pela minha cara dá pra ver que a gente tá muito exausto aqui, né? Tá frio, né? Cada vez mais complicado. Mas, enfim, assim, o que eu tenho ouvido das equipes médicas aqui que estão nos atendimentos é todo um movimento de se evitar dar o Rivotril, né? Para as pessoas nesses primeiros momentos, as pessoas que estão abrigadas. Porque o que se fala, né? Eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso, estou trazendo aqui para aprender, que não é o adequado o uso dessa medicação, do ansiolítico. Agora, tu trouxe esse ponto aí, eu queria que tu pudesse explicar um pouquinho melhor. O que que acontece? A medicação que foi usada lá com esse trabalho, né, não foi o Rivotril, né, não foi a medicação, né? O Rivotril é uma medicação de ansiolítico de longa duração, né? Algumas pessoas preconizam, né, que quando você usa o Rivotril, né, é como se você tirasse a capacidade do corpo de autocura pessoal nesse momento. Por isso, a inadequação do uso do Rivotril, tá? Quando você tem um trauma, né, você não fica tremendo posterior ao trauma. Se você não treina por fora, você treina por dentro, né? Ali você está fazendo esse balanço, você está fazendo isso de alguma forma, uma tentativa de autocura corporal, tá? E quando você entra com benzodiazepínico nessa hora, né, você está tirando toda a possibilidade, né, do corpo atuar nesse sistema de autocura, né, do corpo entrar em funcionamento traumáticos, né? Não existe uma indicação ali que isso aí possa, né, é, ter uma atuação real mesmo. Está correto a questão deles, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Será que tem uma pergunta aqui escrita? Tem muito comentário aqui. Muita gente de Porto Alegre aqui, pelo que eu estou vendo, né? E isso aqui está sendo feito especialmente para vocês. Vamos lá, vamos seguir. O que fazer logo após um trauma? É preciso desativar com CardioMind, especialmente com T-Vagal, ou uma das duas, né? Que são ferramentas que acionam o nervo vago, né? O desacionamento dos sentimentos que provocam o acionamento de noradrenalina, né? Por que que eu tenho ferramentas vagais, né? Porque elas têm uma grande função nessa normatização dessas memórias traumáticas, né? E todo mundo que já trabalhou comigo sabe a importância de um CardioMind, né? O CardioMind é a conexão entre, ele usa a ferramenta coerência cardíaca, que é a conexão entre coração e cérebro, colocando o corpo em vago ventral, né? E junto com a T vagal são as técnicas que a Eu gente não mais estava achando aqui. a normatização de Aí, ó, alguém está sempre fecha tudo que é meu aqui. microfone aí aberto, por favor. Eu simplesmente abro isso aí, clico nisso, e não tem nada, ou bem azulzinho ali, que não usa. Gente, alguém está com o microfone aberto aí. Vamos lá. Não. E uma coisa muito importante, quem está aí no Sul, quem está fazendo essa prevenção, é preciso fazer isso durante 45 dias, tá? O trabalho de prevenção completo, ele leva o mesmo tempo que o trabalho que a gente, a mesma janela de atuação, que são 45 dias, também é a mesma janela de atuação para prevenção. Eu tenho que repetir isso 45 dias, tá?
Então, você tem que ensinar para as pessoas a fazerem isso, ou gravar para elas o CardioMind, tá? Inclusive, eu soltei para vocês aí gratuitamente na rede. Eu atendi algumas pessoas do sul do país, né, que passaram pela situação de sobrevivência com enchente, e eu peguei os sentimentos principais e fiz um CardioMind só para isso. Quem não tiver, me pede que eu mando para vocês, tá? Para que vocês espalhem, para que as pessoas escutem e façam. É preciso fazer, é preciso prevenir, né? Como é que a gente vai fazer o trabalho com crianças? Tá? Nós vamos usar o modelo que a gente usou em Mariana. Tá? Nós vamos usar com a ajuda dos pais, tá? A gente está chamando disso de oraçãozinha do coração, tá? É um momento de amor entre o pai e a criança. É um glimmerzinho, é um ponto de amor, um ponto de luz, um ponto de regulação, tá? Nós vamos usar, né? Pedir que os pais nos façam isso com eles. Alguns pais têm o costume de orar ou de rezar com a criança à noite, né? E eu peço que eles façam isso com a criança à noite. Isso tem feito uma revolução no meu trabalho terapêutico com criança, tá? Como é que é? Você pede para a criança colocar a mãozinha no coração, aqui no meio do peito, e pede para o pai colocar a mão em cima da mão da criança, já criando um momento de amor, né? Peça que ela respire suave e profundamente, sentindo essa mãozinha levantar e descer. Aí você pede que ela repita junto com você. Meu coraçãozinho está limpando todos os traumas, todo medo de perder, todo medo de estar sozinho, toda sensação de inseguro, toda dor no peito, toda raiva, toda tristeza, toda confusão. Meu coraçãozinho está limpando todos os sentimentos negativos. Está limpando tudo. Basta isso, gente. É extremamente simples. Com essa ferramentazinha pequenininha, você não sabe o que você está salvando. E além do mais, o trauma, ele tem um poder transgeracional. Todas essas crianças e todas as pessoas que estão passando por isso vão passar para as pessoas que vão nascer a partir delas essas memórias. Se você evita que elas se formem, nós estamos fazendo um mundo melhor para nós vivermos. E não um mundo recheado de traumatizados por memória transgeracional, por memória genética. Como é que vocês vão fazer prevenção com adulto? A gente tem que fazer estimulação vagal, tá? Não adianta você ficar brincando com criança, não adianta você ficar escutando o adulto, né? É claro que um acolhimento, que uma proteção, que uma segurança é fundamental, mas é preciso algo a mais. Não adianta usar só freio vagal, respirar, é preciso fazer estimulação vagal, que o CardioMind e que o T-vagal fazem, né? Nós vamos ajudar as pessoas a ter mais energia, encontrar um estado de calma, que elas possam ouvir com reciprocidade, para que elas possam ter empatia, corregulação e possam ajudar mais e mais pessoas. O momento é de uma grande corrente do bem, o momento é de uma grande corrente de amor. E aqui vem a questão muito importante. Eu tenho que usar o CardioMind ou o T-Vagal para desativação de sentimentos que acionam noradrenalina, né? E deixar o corpo no estado de regulação vago-ventral. Com isso, eu estabilizo o sujeito e não provoco o que a gente chama de trauma, ainda aciona a autocura emocional. O que é autocura emocional? Se eu cortar o dedo aqui, eu morro? Não morro. O meu corpo vem cá, traz plaqueta e fecha. Se eu tenho uma autocura corporal, eu também terei uma autocura emocional. Mas eu preciso fazer uma intervenção quimicamente inteligente para conseguir fazer isso. Eu preciso que as ferramentas acionem noradrenalina e endorfina. Quais são os sentimentos? Medo, medo de perder, tá? Atordoamento, né? Outra coisa que apareceu muito nas pessoas que eu atendi do Sul, que
passaram pela vida, pela situação de perigo, é medo de escassez, medo de ficar sem água, sem comida, tá? Atordoamento, desamparo, insegurança, ansiedade, culpa, raiva, tristeza, confusão, dor física. Monte um protocolo gravado e peça que a pessoa escute isso aí 45 dias. Né? Quem está atendendo isso, a minha equipe aí vai fazer protocolos semanais com essas pessoas. E aqui nós vamos trazer para vocês, a maioria de vocês não consegue, não conhece Devagão, muito menos Cardiomante, tá? E é claro que um dia vocês vão conhecer, vocês vão fazer algum curso comigo e aprender a fazer isso. Mas enquanto vocês não aprendem a fazer isso, tá? Eu quero que vocês façam um exercício muito pequenininho. Nós adaptamos a oração de criança para o adulto, né? E eu acredito que isso vai ser tão funcional quanto foi para a criança. Elas vão fazer isso aqui, que é o portal do coração, que são as duas mãos em cima do coração, tá? E peça que elas respirem lentamente. Nesta região, e que elas sintam ali o sentimento de amor e confiança. Amor e confiança são os sentimentos que mais geram ocitocina. E assim promovem o quê? Intervenções quimicamente inteligentes. Ocitocina e beta-endorfina, que é essa estimulação do ponto do karatê, ela promove regulação. Por quê? Porque ela fabrica beta-endorfina e ocitocina que vai fazer como se fosse um antídoto contra medo, contra raiva, contra dor. Tá? Sinta o seu amor espalhando amor e confiança para todo o seu corpo. Espero 10 segundos. Aí vocês peçam que eles repitam em voz alta. Meu coração está limpando todos os traumas, todo medo de perder, todo medo de escassez, todo atordoamento, desamparo, insegurança, saturação, ansiedade, culpa, raiva, tristeza, confusão e dor. Meu coração está limpando todos os sentimentos ruins e negativos. Simplesmente isso, tá? Não precisa ser um grande terapeuta para que você possa ajudar os outros. Se você fizer isso, você está ajudando muita gente a não formatar o trauma. Não se esqueçam que a grande dádiva da vida é a gente viver o presente conectado. E não existe presente conectado onde existe trauma. Então, aqui estão os meus contatos. Se alguém quiser entrar em contato comigo, pedir alguma informação, no que eu puder ajudar, sem dúvida eu vou estar ajudando. Né? Que tal a gente fazer todo mundo um, um exercíciozinho desse? Para que vocês possam ir trabalhando esse trauma por contaminação. E vocês, meus amigos que estão no Sul, já fazendo o que a gente chama de prevenção de trauma. Façam assim todos. Coloquem a mão no coração. Isso aqui chama portal do coração. Isso é um grande portal de amor. Fechem os olhos. Quem não gostar, olha para algum lugar fixamente. Quem não curtir, fechar os olhos. Faça uma respiração um pouco mais lenta do que normal, na região do coração. Sinta uma sensação de calor ou de expansão nesse lugar. E coloquem ali o sentimento de amor e confiança, segurança. E deixe o seu coração espalhar isso para cada célula, para cada fibra, para cada partezinha do seu corpo. Repitam comigo em voz alta.
Meu coração está limpando todo trauma, todos os gatilhos traumáticos e outras inundações de outros traumas. Todo medo, medo de perder, medo de ficar sem nada, medo de escassez, todo atordoamento e desproteção, toda insegurança. Está limpando toda ansiedade, toda impotência, culpa, cobrança interna, raiva, tristeza, dor. Meu coração está limpando todos os sentimentos ruins. Eu fico em paz e conectado com o presente. Amém. Ok, tudo bem, queridos? Oi, Gastão, tudo bem? Bem? A Maria Raquel, de Goiás. Ei, Raquel, tudo bem, querida? Tudo jóia. Deixa eu te falar, estou com essa apostila aqui do Uhum. seu curso de As Novas Abordagens no Tratamento de Depressão de 2018. Tem tudo isso aí. Só que Ah, que agora você deu uma simplificada para atender, né, essas crianças, essas pessoas. Eu ia até te perguntar se na hora da oração a gente tem que limpar cada sentimento separado, e você limpou todos os sentimentos juntos, né? eu fiz do mesmo modelo que eu fiz com criança, entendeu? Uhum, É. Eu não vou ter tempo de ensinar para todo mundo como fazer um protocolo de cardio mágico ou como fazer um T-vagal, né? Para sim. limpar. Aí eu Mas isso achei, é muito eu, simples, qualquer um eu pode achei fazer. bem simples e eficaz para a gente ajudar. Era essa minha dúvida. Eu ia perguntar no começo, né? Se poderia limpar os sentimentos todos juntos, né? Pode, E pode, aí tá tudo certo. né? Depois eu vou gravar isso num videozinho e vou Uhum. dar espalhando para as pessoas, né? Isso mesmo, grava ensinando o pai colocando a mãe no coraçãozinho para a gente espalhar para as pessoas. Ah, mas é tão bonitinho, você fica vendo as respostas aqui. Diz alguns pais, né, que os meninos chegam, Ah, botam todos os bonecos na cama e ficam fazendo com os bonequinhos, gente. É bonitinho demais. então, e você gravar um videozinho colocando as duas mãos assim para a gente mandar para os adultos também, combinado? As crianças interiores dentro de vocês, né? Hã? Gratidão. Alguém quer me fazer uma pergunta? Eu gostaria de agradecer, né, Gastão? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul também e nunca imaginei que fosse passar por essa terrível experiência, né? A gente nunca imagina, né? E eu também moro a poucos metros do Lago Guaíba. Você está em Porto Alegre? Eu estou em Barra do Ribeiro, é Sei. onde o Lago Guaíba encontra com a Lagoa dos Patos. Nossa, está tudo Então inundado. nós somos quase uma ilha, né? Nós temos assim um pequeno espaço que nos une ao território, né? E ontem eu tive que pedir socorro, né? Porque eu estava vivendo esse trauma. Quero agradecer muito a oportunidade, porque quando eu me inscrevi no grupo, eu não imaginei que eu também seria uma das pessoas que precisaria dessa ajuda. Mas, enfim, a gente aprende todos os dias, né? Olha, E eu só peço a gentileza, não sei como é que eu faço, eu preciso dessa, desse material aí que você falou, da cardio. demais. Eu ainda acho que eu ainda estou sob efeito do trauma, entendeu? Tá. Então a minha memória assim não está me ajudando muito, mas é isso que eu preciso. Eu gostaria de ter esse material porque eu entendo que eu vou me recuperar
e eu vou poder ajudar muitas pessoas com esse nosso trabalho, que é um trabalho de muito amor. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu acho que esse tipo de conhecimento ele não pode ser vendido, ele tem que ser doado, né? Com Eu acho que certeza. né? E eu acho que é um momento que a gente tem que estar junto para superar, né? Para conseguir viver isso. A vida é assim, gente. A vida tudo tá bem, aí vem um tsunami, fica tudo de cabeça para o ar. A gente acha que não vai dar conta, a gente dá conta, a gente recupera. A vida vem de novo e faz a mesma coisa inúmeras vezes, né? Eu acho que a vida é uma... Na verdade, nós somos todos grandes sobreviventes, né? A verdade é essa, né? Hoje é vocês, amanhã é a gente, né? Mas se a gente se ajuda, né? A gente faz uma corrente do bem. A gente tem um exercício também que a gente faz todos os dias, né? Eu com um grupo de pessoas, né? Onde a gente faz esse exercício jogando amor para o mundo e mandando amor para vocês, para que a gente faça um grande bolsão de ajuda, né? No sentido de que existe muito mais coisa entre o céu e a terra que a gente possa imaginar, né? Eu acho que toda energia nessa hora é fundamental e importante. Uhum. Alguém quer fazer alguma pergunta? Gastão, aquela questão que tu falaste, então, que a colega também falou agora, que quem não tivesse o CardioMind poderia pedir para ti, enfim, como é que é isso? Ele pede, eu tenho uma oração feita justamente para vocês, né? Eu atendi várias pessoas essas semanas que estão aí no Rio Grande do Sul, né? Aham. E a gente tem um diagnóstico que a gente passa por alguns pontinhos meridianos, que eu sei exatamente o que vocês estão sentindo. Então, ele é feito cirurgicamente para ajudá-los. Você me pede Uhum. para tomar na hora, e você faz, por favor, todo dia à noite. Ah, Antes tá. Eu posso de- te pedir depois. Aham. Melhora seu sono, melhora tudo na sua vida. Ah, que bom. Obrigada. Tá? De nada. Mais alguma coisa? Então, boa noite. Você falou aí que a intervenção, quando é a idade menor de 3 anos, né, é diferente. E quando a gente sabe que o trauma é gestacional, entra no mesma ferramenta, tem que usar a mesma ferramenta, eu não tenho ideia de qual seria essa ferramenta para trabalhar traumas, quando a mãe viveu com situações traumáticas e o bebê estava ali. Hoje a gente existe um termo que a gente chama de trauma de desenvolvimento, né? Do 0 aos 3 anos, desde a partir da segunda semana, você já tem algum sistema límbico formando memória procedimental. Não memórias guardadas. A gente só consegue guardar uma memória a partir de 3 anos. Tá? Antes de 3 anos, eu tenho que usar técnicas que usam o corpo, né? E as técnicas mais indicadas para a gente trabalhar com essas memórias gestacionais, né? De primeiro ano de vida até os 3 anos, que a gente chama de trauma desenvolvimento, são o T-vagal ou o CardioMind, que são as técnicas que utilizam a estimulação vagal, promovendo a autocura emocional e limpando essas emoções, tá? Então, basicamente, o que você tem que entender é quais foram as emoções sentidas por aquele bebê, né? E a gente tem algumas ferramentas como o diagnóstico psicossensorial que nos promovem saber exatamente o que a mãe sentiu e o que um bebê sentiu. E o que você sentiu naquele momento onde houve o trauma gestacional, né? É interessante. Bacana. A gente tem coisas muito novas em termos de terapia do trauma, né? Que ninguém está falando ainda, né? Então, vale a pena conhecer de perto o que a gente faz. Obrigada. Mais alguma pergunta que vocês gostariam de ter? Acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é, do Bruno. Boa noite. Eu vi a aula sobre manejo em situações de crise lá com a Renata, né? Que
Se a vítima fosse dar uma entrevista para a mídia sem ter conseguido elaborar o ocorrido, poderia ou não desenvolver o TEPT? Neste caso, para evitar o TEPT, é melhor evitar falar sobre o fato nas primeiras 72 horas ou após 72 horas? Não, cara, não é que falar sobre o fato vai piorar o fato, né? O que eu não posso fazer é permitir que a pessoa acione o sentimento de congelamento ou de medo, raiva ou dor. São esses sentimentos que fazem a diferença, né? O falar, às vezes, sobre aquilo, às vezes pode ser elaborador. O trauma ele tem que ser trabalhado em dois níveis, no cortical e no corporal. Aqui a ressignificação é química, aqui é a intervenção quimicamente inteligente. Aqui é a transformação de dor em sabedoria para a vida. É aquela história. Deus tira o telhado, mas deixa as estrelas. E nós, como terapeutas, temos que ensinar para as pessoas a olhar para as estrelas e não para a falta de telhado. Essa é a grande ressignificação do trauma. Em tudo na vida existe algo a se aprender, por pior que seja, né? E é isso que a gente tem que fazer, esses dois níveis, né? O fato da pessoa falar ou não faz a menor diferença. O que a gente não pode deixar é o acionamento de noradrenalina, de raiva ou de dor, né? Essa é a grande questão que a gente tem que pensar. Mais alguma pergunta? Gastão, é uma questão que não é exatamente de agora, mas algo que tu tinhas falado no início da aula, que eu não consegui pegar direito, antes até de iniciar a gravação, aquela questão do sintomas de TDAH poderem se confundir com trauma, quer dizer, pessoas traumatizadas poderem fazer sintomas semelhantes ao TDAH. Sim, isso existe mesmo, né? Eu tenho, inclusive, um podcast até sobre isso, né? Mas eu posso passar para vocês, né? Porque isso é o que a gente chama de... A dissociação, ela vai afetar o mecanismo de memória, especialmente a memória de curto prazo. E se eu for fazer um desses testes, né, de neuropsicológico, e se eu tiver trauma, eu vou ser diagnosticado como déficit de atenção. Por quê? Porque afeta a minha memória recente, tá? Uhum. Quando eu faço o tratamento de trauma no adolescente, no adulto, na criança, né, ela para de ter sintomas de déficit de atenção. Nesses casos, nem a medicação de TDAH funciona, Ah, entendeu? é? Uhum. Aí, quando você dá a medicação, você está enxugando gelo. Gastão, a superdotação entra nesse mesmo patamar aí do TDAH? Não, Não? não, aí é diferente. E a superdotação com o trauma tem semelhança também? Não, você só tem um superdotado com trauma, você tem que sensibilizar o trauma deles. Eu tenho alguns aqui. O pior é quando você desativa os traumas, eles ficam mais inteligentes, mais capazes, mais dotados ainda. Você potencializa mais o sujeito, né? Entendi. Tá bom. Mas ninguém merece viver com trauma. A verdade é essa, né, gente? Uhum. Ninguém merece ficar engatilhado no passado, né? Mais uma coisa, por acaso existe um grupo de WhatsApp do pessoal dessa aula? Porque eu entrei num link que um colega mandou. Tem algum grupo onde é mandado material ou não? Não, é porque, na verdade, essa aula foi feita para divulgar material de prevenção, né? É uma aula que a gente fez para o público geral, né? Inclusive com uma técnica muito simples que vocês podem usar, né? Sem ter que fazer nenhum curso para fazer isso, né? Aham, A gente tem um grupo, mas o nosso grupo é o grupo da formação em trauma, são as tá. pessoas que estudam comigo, Aham. né? A gente tem também um trabalho social, né? Que a gente atende as pessoas vítimas de trauma, é, que podem pagar, que não podem pagar, de baixa renda, Uhum. né? E nós estamos com uma equipe de quase 60 pessoas preparadas para atender as pessoas que estão no Rio Grande do Sul gratuitamente, online, com Ah, essas técnicas de trauma. Então, se vocês souberem, encaminhe para a gente, né? que ótimo. Que nós já temos 60 pessoas preparadas e prontas para atender. Ai, que bom. Eu sou de Caxias do Sul, não foi tão atingida, mas foi também. Não, Teve algumas mortes e tudo.
Então, mas não teve, claro, inundação, né? Mas, enfim, tô vendo tudo isso e estou bastante preocupada com todas essas pessoas atingidas também. Sem dúvida nenhuma, né? Uhum. Uma coisa que vocês gostariam de me perguntar, saber? Bom, de qualquer forma, essa aula vai ser subida no meu YouTube, tá? No meu canal lá. Quem não assistiu e quiser assistir, vai estar lá para Ah, no YouTube. quem quiser, tá? Beleza. Obrigadão. Obrigado a vocês. Mais alguma coisa que vocês gostariam de me perguntar, de colocar, de saber? Gente, ó, um grande beijo no coração de vocês, né? Quem está no Rio Grande do Sul, fica com o meu amor aí, com o meu coração, né? E a gente está junto, tá bom? Obrigada. Boa noite. Beijo para todos. Obrigada, Gastão. Boa. Boa noite. Tchau.